até às 18 horas pernambucanas. 12h36. E a vereadora Cris Lauer, seu Márcio? Corre o risco mesmo de ser caçada? A turma tá querendo, passar o facão nela, hein? E eles estão bravos com nós por causa disso. Como se nós fôssemos culpados. Tem uns vereadores lá que estão bravos com nós, viu? Dois trabalhos, é ficar bravo e desficar bravo, porque não vai mudar nada. Né? Teve o vereador Mário Rossocal falou... Rapaz, mandaram uma nota, acho que uma semana e meia depois, falando sobre reportagens, mas também não citou o nosso nome. Pode ser que foram outros que falaram, né? Mas não foi, porque a turma não comenta. Que ele não foi condenado por improbidade, Márcio. Porque naquela época lá, do empréstimo, sabe? Que foi pago, que ele não pagou e o avarista pagou. E o avarista envolvido no esquema, o maior até então da Prefeitura de Maringá, o Mário Rossocal não não ocupava cargo político, Márcio. Só que eles não negaram nenhum rolo, sabe? Só disseram o seguinte, nesse período ele não era político, Márcio. Não, porque ele perdeu a eleição, porque aquele rolo lá, Juliano, era para bancar a candidatura dele a deputado. Ele não era político, ele perdeu a eleição. Para pagar as contas de deputado, o Paulinho pegava dinheiro da prefeitura para pagar as contas do Mário Rossocal. Eu li o processo. E aí eu dei muita risada da nota pública que ele colocou aí, dizendo, eu não tenho condenação por improbidade. A minha condenação é outra, mas não é por improbidade. É a mesma coisa. Nós não falamos de condenação de improbidade, que ele era presidente da Câmara, nós não falamos nada disso, né? Mas que foi condenado, foi, né? E isso eles não desmentiram, porque a verdade não desmente, né, Márcio? Ô, Juliano, vamos lá. Vamos voltar para o caso da Cris Lauer. Tem novidade, você vai ficar sabendo primeiro aqui, tá? Eu tô tendo que lidar com a assessoria da vereadora, que eles estão muito bravos comigo aqui no telefone. Eu tô meio... Você percebeu que eu já tô meio dislexo aqui? Eu recebi uma informação e a assessoria da vereadora tá bravo, querendo saber como eu tive acesso à informação. Eu falei, eu não vou ensinar vocês também, né, gente? Tá, vamos lá. A vereadora Cris Lauer protocolou ontem à noite a defesa dela no caso da comissão que é a cabeça da vereadora. Vamos recapitular? Um advogado aqui de Maringá, chamado Kim Rafael, protocolou uma denúncia na Câmara dizendo que a vereadora foi condenada por improbidade, então a Câmara tem que caçar ela. A Câmara pegou, arquivou, dizendo você não tem autonomia para fazer isso aí tem que ser através de uma ação popular. O advogado recorreu a Curitiba, citando uma lei de 1967, dizendo tem o direito sim. A desembargadora olhou e falou, ele tem direito mesmo. A Câmara tem que aceitar a denúncia. Chegou na Câmara a denúncia do advogado. Vereadores, tem a denúncia. Vocês querem abrir uma comissão contra ela ou não? É lógico que os caras querem. Opa, queremos! A cabeça dela numa bandeja. Abriram a comissão contra a Cris Lauer. Ela conseguiu que derrubassem, que suspendessem a decisão da Câmara através do liminar. Então o juiz, uma desembargadora de Curitiba falou, opa, para tudo. Vocês estão querendo tirar... Vocês estão querendo criar uma comissão que pode caçá-la, só que ela só foi condenada em primeira instância. Tem que esperar o caso transitar em julgado, que é a última instância. Então a desembargadora mandou parar. O advogado não satisfeito recorreu e conseguiu com outro desembargador lá em Curitiba, bota o caso para rodar porque tem direito a fazer isso. Aí a Câmara reabriu a comissão. A vereadora teve 10 dias de prazo para apresentar a defesa dela. E ela apresentou ontem à noite. Eu confirmei isso com algumas fontes da Câmara. E eles protocolaram no sistema da Câmara a defesa da vereadora. O que chama a atenção, o que me chamou a atenção e vai chamar a atenção de todo mundo, as testemunhas que a Cris Lauer colocou no processo. Entre as testemunhas tem o promotor público, Dr. Leonardo Vilhena,
É testemunha de defesa dela. Ela colocou lá, não é que ele defende ela. Ela colocou como testemunha dela o ex-deputado estadual Homero Marquesi, que é do mesmo partido dela, são próximos. O deputado estadual licenciado, secretário de Estado, Paulo Rogério do Carmo. Ela colocou o do Carmo como testemunha dela lá. E colocou o prefeito Silvio Barros como testemunha dela. Será que a Câmara vai notificar o prefeito ir lá dar depoimento nessa comissão? E o que o prefeito tem a dizer? E tem outro detalhe. São 20 testemunhas. E tem um monte de ex-vereador que foi colocado também. E aí, o que esses caras vão falar na Câmara? Será que eles vão contar como eram os bastidores? Porque tentaram caçar ela o ano passado, lembra? Será que eles vão contar os bastidores? As ligações que... Será que tiveram ligações? Eu perguntei para a assessoria da vereadora Cris Lauer se... Por que eles colocaram essas pessoas? Eles disseram que eles não poderiam responder pela manhã porque ela estava em sessão. E é verdade, teve sessão agora pela manhã. Eu vou tentar à tarde um contato, de repente, direto com a vereadora, já que ela não conseguiu nos atender pela manhã, para saber o porquê que ela... Por que ela colocou todo esse pessoal, inclusive o prefeito da cidade, como testemunha dela? O que será? Tem uma outra coisa também, ô Juliano, que chama a atenção nessa história toda, que é assim, ó, você já citou isso aqui no programa, isso aí já deu uma dor de cabeça, é um dos motivos dos caras estar bravos contigo lá na Câmara. É com ele que eles estão bravos, não é comigo não, lá na Câmara eles gostam de mim. Só que não. Você dá risada, né? Essa foi boa, né? Eu gostei não, dessa. eles gostam, eles sabem, eu tenho respeito. Enfim. Que agora não pode contar, mas tipo, piada de português, essas coisas. Conta essa é boa, gostei dessa. Eles gostam de você lá, né? Eles estão bravos com o Juliano, porque o Adoro. Juliano falou assim, teve vereador que foi até para as redes sociais dizer, não, eu só atendi a justiça. Porque a justiça não mandou nada. A justiça só disse que a Câmara poderia receber a denúncia. Se a Câmara quisesse arquivar a denúncia, tá tudo bem. Receber a justiça... e todo mundo, ou a maioria, dizer o seguinte: não, eu não acho que tem que abrir uma comissão processante. Pronto, né? Isso. Era simples assim. Mas tá. E a outra que eles ficaram bravos é que eu falei assim que tem vereador lá que é pau mandado. Votando a mando de outras pessoas. Até a nota que eu li lá depois, eu falo assim, falar de inverdades. Mas essa é a minha opinião. Tem, claro que tem. Oxi! Ah, se não tem. Pra cima, não. Pra cima de nós dizer que não tem. Cada um tem o seu, como é que é? Eles falam, a sua independência lá dentro. Deveria ser assim, mas não é assim. É até a segunda página, né? É assim até na primeira página. E os vereadores, eles têm uma mania de lerem só a primeira parte. Tem como gravar esse trecho para mandar lá para a defesa da vereadora Cris Lauer? De repente eles vão querer usar essa... Eu não trabalho na defesa da vereadora, tá? Não estou aqui para defender a vereadora. Mas eu só quero fazer você em casa pensar se está certo ou não está certo essa questão aí. Se é ou não é uma perseguição contra a vereadora, tá? Primeiro, é importante deixar claro, a vereadora Cris Lauer foi condenada pela justiça em primeira instância. Isso é um fato que não se pode negar. Tá? Por quê, Márcio? Por aquele esquema lá. Ela tinha o chefe de gabinete dela, ela pagava ele como chefe de gabinete. Só que ele é advogado, ainda é advogado. Aí o que ele fazia? Ele defendia ela em causas particulares. Ah, mas aí não pode, velho. A causa particular você contrata o advogado por conta, né? Ela disse o seguinte, não, mas ele fazia fora do expediente e por vontade dele. O que ela alegou. Bom, mas ela foi condenada. Os vereadores, Juliano, eles analisam só até a primeira página. Eu vou dar um exemplo. Nini, coloca para mim a primeira página da denúncia que o promotor ofereceu para a justiça. Isso é o promotor de justiça da 20ª promotoria aqui de Maringá. Ele ofereceu essa denúncia. Essa é a denúncia que fez ela ser condenada, tá? Diz assim, ó. Fica caracterizado o ato de improbidade administrativa. Ela cometeu um ato de improbidade. Tá? E aí coloca ali os artigos e tal, enfim. O ato improbo dela ou ímprobo dela, em tela,
Ou seja, esse caso em si importou em enriquecimento ilícito da vereadora, ao deixar de gastar com honorários advocatícios, com a utilização do trabalho do servidor público. Porém, durou menos de 9 meses, ou 11 meses até a renúncia. E porque o rapaz ele saiu do cargo, tá? Ele não continuou. E conforme apontado, trouxe ganhos significativos pelo número de processos que respondeu em 2021, mas não de grande monta. Além disso, as ações judiciais não lhe trouxe ganhos em pecúnia, pois basicamente só se defendeu e não foi obrigada a pagar as indenizações postuladas. Então, essa é a primeira página. Os vereadores, geralmente analisam só na primeira página. Foi condenada. A vereadora ficou rica. Porque ao invés de pagar advogado, ela pagava ele, o povo pagava ele como assessor dela. Então, enriquecimento ilícito. Então, ela tem que ser condenada. Ele recebia como assessor, mas também defendia ela. Isso. Então, ao invés dela pagar ele como advogado, ela pagava ele como assessor. Não é justo, né? Essa é a primeira página. Só que tem a segunda página. E aí, geralmente, os caras não leem a segunda página. A segunda página diz o seguinte, é a continuação, tá? Isso é o promotor falando. Em outras palavras, o ilícito só teve reflexo econômico, mas foi cessado em determinado momento, sem outras repercussões. Ou seja, parou num certo ponto porque o funcionário foi desligado. Diante desse quadro, entende-se adequada a fixação das seguintes sanções. Isso é o promotor pedindo. Ele fala aqui, né? Condenação e tudo mais. Ele pede que ela perda os valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, e o valor é de R$19 mil. R$19.638. O pagamento de uma multa equivalente ao mesmo valor, mais 19 mil. Então, no entendimento do promotor, ela tem que ser punida devolvendo o dinheiro que foi pago para ele e pagando a multa do mesmo valor, tá? E aí o promotor diz, como se trata de um ato ímprobo de menor gravidade, quando comparado com outros potenciais atos, como corrupção, peculato e fraudes praticados por agentes públicos, não parece razoável aplicar as outras sanções do artigo 12, como suspensão dos direitos políticos, perda de função pública, proibição de contratar e de receber benefícios, restando de bom tamanho apenas a aplicação das sanções pecuniárias, ou seja, dos valores aí. Então, o próprio promotor, na denúncia, e depois a denúncia dele foi aceita, na própria denúncia do promotor, ele diz o seguinte, não é razoável ela perder o mandato por causa disso. Por quê? Porque o valor foi pequeno. Para mim, 19 mil não é pequeno, mas no montante a justiça entende. Como o valor foi pequeno, devolve os 19, paga uma multa e não precisa perder o cargo. Então, essa é a decisão do promotor, o entendimento do promotor e também foi a decisão da justiça. A condenação dela não foi para perda de mandato. A condenação que a justiça deu contra a vereadora foi para devolver o valor. Porque no entendimento do juiz, também o ato que foi cometido ali foi errado, só que não cabe como punição a perda de mandato. Agora, os vereadores, talvez eles saibam mais do que a justiça. O advogado que fez a denúncia, eu até li lá, eu tive a impressão, vou ler de novo, amanhã de repente eu conserto, mas eu tive a impressão que o vereador... que o advogado ele coloca na denúncia de que ela foi condenada a perder o mandato. Não foi. Se o advogado falou isso, está errado. Porque a condenação foi pecuniária, foi valores. Agora, o advogado, ele entende diferente do juiz. E os vereadores, será que vão entender? Será que eles sabem mais do que o juiz também? Não é uma defesa da Cris Lauer, mas só para a gente pensar. Será que o que tem por trás não é uma perseguição política contra a vereadora, que foi a mais votada da história aí da cidade como vereadora? Será que não é uma perseguição?
Fica a pergunta, Juliano. Porque assim, vamos imaginar que o Márcio resolva aparecer. Eu vou colocar você em frio agora. Ixi. Resolva aparecer na Câmara quinta-feira, que é dia de sessão novamente, aqui em Maringá. Quinta-feira. Márcio Gomes, mais o segurança, né? O Laudecísio e o Nininho. E vá fazer essa enquete, vamos dizer assim, com os vereadores. Márcio, ô vereador fulano de tal, o senhor concorda com o que disse o promotor e a decisão da justiça? O vereador fala, concordo. Fala, não, então você concorda que ela não deve perder os direitos políticos. O que o vereador vai responder? Eu queria saber o que eles vão responder. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. E assim, o mesmo peso, aquela questão de dois você pesos concorda, e duas concorda, medidas. mas aqui está dizendo, e aí já mostra, aqui está dizendo que ela não deveria, vamos dizer assim, não é passível de perder o direito político, né? O Isso. mandato. O que o vereador responde na lata? Eu E até aí? acho, particularmente eu acho que a multa foi leve para aqueles lá. Acho que eles poderiam ter dado uma multa maior. Porque Mas, assim, Juliano, ela mas usou uma dobrou. estrutura, ela usou uma estrutura da Câmara para defender ela particularmente. Não pode fazer isso. Não pode. Eu até acho que a multa poderia ter sido até maior. Mas o juiz entende que é o valor, porque é o valor corrigido, o valor do salário do rapaz, do advogado, que trabalhava lá como assessor e fazia as ações. A justiça achou de bom tamanho esse valor. Quem sou eu para questionar a decisão da justiça? Só que o mesmo juiz diz, olha, não é caso de perder o mandato. Agora, os vereadores vão querer caçar o mandato dela? O advogado que protocolou a ação aí, que de vez em quando aparece aqui nos comentários, ele assiste o programa também, quer dizer que ele acha que tem que condenar, ela tem que perder o mandato, mas o juiz achou que não é caso para perder o mandato. Né? São pontos de vistas, tá? São pontos de vistas. Vamos saber qual vai ser a questão. Só vou... Volta na... Não, é essa aqui mesmo, Zininho. 19 mil, né? 19.638. Dobrado o valor, né? A ação do Mário Rossokawa lá, valores atualizados, R$700 mil. O valor desviado do caixa da prefeitura para pagar o empréstimo dele no Banestado. Que quando vencia, ele fez o empréstimo e não pagou o empréstimo. Aí o gerente do... dados do processo. Eu estou dizendo dados do processo que eu li. Muitas páginas. Ele fez um empréstimo no Banestado, tá? Para pagar a campanha dele de deputado. Ele não pagava, porque o avalista era o Paulic, que era... O Paulic e o Gianotto. Jair Gianotto. O prefeito e o tesoureiro da prefeitura. Eram os fiadores. No processo consta que quando vencia o empréstimo, era pagamento em carteira, que eles falavam, né? Que você vai lá e paga. O gerente não ligava para o Rossokawa para cobrar. Ligava para o Paulic. Ele falou, pera um pouquinho que eu vou pegar o dinheiro do cofre e já estou descendo para pagar. E o banco era dentro da prefeitura. Ele saía da sala dele e mandava entregar o dinheiro lá. É o mesmo dinheiro que o Ulisses Maia recebeu também. Só que daí quando fizeram a denúncia, o Ulisses, não, eu devolvo. Aí ele devolveu e aí se livrou do processo. O Rossokawa não devolveu. Então, até hoje tem essa condenação do maior escândalo de corrupção da cidade. Até então. Até agora, tá? 700 mil o valor de hoje aí, segundo a ação. E ninguém fala nada lá na Câmara. Vá os dois pro pau, caça os dois então. Mas cadê coragem para fazer isso? Aí é difícil, aí não tem. Só recapitulando aqui, você comentou essa questão do Rossokawa. Das outras vezes que você falou isso também, você não usou a palavra que ele tinha sido condenado por improbidade administrativa? Falou? Não, né? Não. Então por que na nota eles falaram que ele não foi condenado por improbidade? É que eu por acho isso que... que eu tô falando que é de outro programa, não é do nosso. Não é que eu acho que lá tramita na esfera é criminal mesmo, né? É outra questão, é outra área, eu acho.
Eu não recebi essa nota. Você recebeu? Eu vi alguém divulgando. Não, você recebeu a nota? Diretamente, não. Então não deve ser para o nosso programa. Não. Nós estamos tomando as dores de outro, eu acho. Lógico que não. Não, né? Eu acho. 12h56 agora. Ali na Avenida Mandacaru, bem em frente ao Tiro de Guerra, tem as duas lojas do Grupo Colli. Já há 35 anos o Colli te ajuda a construir fazendo economia. Colli tem parceria com grandes empresas, com grandes marcas, e aí pode oferecer para você as melhores promoções também. Claro que você compra todo o material, desde o bruto até o acabamento, economizando aí. E o Colli tem aquela parceria muito forte com a Embralite na venda de telhas para cobertura da sua casa ou do seu comércio. Preste atenção nessas ofertas aqui que valem até o final do mês. Telha 2,44 por 1,10 com 6 milímetros, R$ 69,90. A telha 3,5 por 1,10 também está na promoção, R$ 88,90. Ainda no Colli tem na oferta a telha medida 3,66 por 1,10, apenas R$ 99,90. Colli Materiais para Construção e ao lado tem a Colli Tintas. Tudo em tintas, texturas, grafiatos e acessórios também para sua pintura. Avenida Mandacaru 981, pertinho do Tiro de Guerra. Telefone WhatsApp para o seu orçamento 3032 52 Grupo Colli. Agora... não, aí Marcinho, você derruba aí, hein, bicho? O quê, cara? Eu tô quieto aqui. Eu tô falando sério, eu tô fazendo agora. O Márcio fica mandando figurinha de WhatsApp. Não tô feliz. Mas eu gostei dessa. Eu mandei uma. Não falo não falo o que é figurinha. Não. Você pode dar xenofobia. Eu mandei uma figurinha pra uma pessoa semana passada. O cara tava meio bravo comigo, aí ele começou a dar risada e falou, cara, hoje perdi um cara com um buquê de flores e tal. Aí, esse povo também, hein? Vamos falar a verdade, hein? Nas figurinhas, essa turma é ninja, hein? Não, acho que não poderia ter feito essa comparação, né? Vamos lá, 12h58, Márcio. Mas, ó, essa questão aí da... voltando o caso, a pauta anterior ainda, da Cris Lauer. Então, ela apresentou a defesa, Juliano. Tá? A sequência agora do caso é a comissão ouvir as pessoas. O vereador Sidney Telles disse nesse programa que provavelmente o trabalho da comissão seria rápido. Segundo ele, metade do trabalho já foi feito na comissão do ano passado, que a Justiça mandou parar também. Então ele falou, já tem muita coisa. Só que agora tem fatos novos. A Cris Lauer arrolou o prefeito da cidade, o promotor de justiça, foi arrolado como testemunha. Eles vão ter que ouvir essas pessoas. Então, eu acho que aquela ideia de ser rápido o trabalho, eu acho que não. Eu acho que vai um tempo aí e tal, porque até esse pessoal ser ouvido e tal. E depois aí que o relator, que é o Sidney Telles, o presidente é o William Gentil, né? Isso. E o Maninho lá tá lá pelo meio também. É o Maninho, né? Agora... Mas acho que é o Maninho. O membro da comissão. Então, assim, vai um tempo ainda. Eu acho que não vai terminar tão rápido igual eles esperavam, não, viu, Juliano? E aquele dia, ao falar com o Sidney Telles, eu percebi na fala dele que ele ficou incomodado, tanto que ele pediu para como é que é? Me excluam dessa, né, Márcio? Aí falaram, não, Nanina, não, tu vai participar assim. Ele estava incomodado, né? É porque ele já tinha dado o voto pela cassação dela na outra, né? Então escolheram ele de novo. Eu falei, acho que agora vai ficar chato, porque eu já... Aí colocaram ele como relator. E se eu der o voto contrário agora? Colocaram ele como relator lá do caso dessa... ação. Eu já recebi uma mensagem aqui, falou, vocês têm certeza que o Rossocal não foi condenado por improbidade? Falou, a defesa dele que disse que ele não foi condenado. O advogado mandou para mim, eu acho que não, acho que ele foi sim. Eu vou ter que checar isso aqui certinho. Porque a informação que a assessoria dele falou, não, ele é tipo o Rubens Bueno, limpinho. Lembra do limpinho, né? O Rubens Bueno, eu sou limpinho. Disseram que ele não tem nada disso, não.
1 hora, 1 minutinho agora. Tem aí o VTzinho do Jardim Aurora 4 em Sarandi.